No vídeo de hoje, iremos ver o porquê que BB Seguridade é a seguradora mais barata da bolsa, quais serão suas vantagens, seus pontos positivos e quanto será que ela irá pagar de dividendos em 2024. E se você curte o conteúdo de investimento em ações, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Quando falamos que uma ação está barata, geralmente correlacionamos com o seu lucro, com seus indicadores e com suas perspectivas do futuro. Se ela tem uma boa manutenção dos seus lucros, que continua crescendo, logo a cotação também crescerá. Se formos entender quanto que ela custava em 2020, ela chegou a R$ 37 antes da pandemia, quando as ações desabaram. Então a bolsa estava bem cara. Ela saltou de R$ 26 para 37, sendo que o lucro líquido em 2019 foi 6,6 bilhões e em 2020 3,85. Então, em 2023, ela apresentou um lucro líquido de 7,95 bilhões, um bom crescimento comparado a 2020 e está custando menos. Além de ter mantido um bom ROI no decorrer dos anos, claro que em 2019 foi espetacular, mas 80% é um ROI excelente, um ROI que também, tanto é que no gráfico de lucro com cotação, em 2019, a cotação, que é essa linha marrom, estava acima do lucro líquido, então havia um momento desfavorável para os investidores. Hoje, o lucro líquido está acima da cotação. Então, a cotação ainda não acompanhou o seu lucro, ela deveria valer 39,59. Como é uma empresa que não foi afetada por lucros não recorrentes, esse gráfico fica bem preciso. Se pegarmos a Irani, por exemplo, como ela teve aquele débito de PIS e COFINS recebidos, acabou impactando nesse gráfico e causou uma distorção muito grande, que não é real. Outro ponto que precifica muito bem uma seguradora é o seu índice de preço sobre lucro. E por que o EV sobre EBITDA não entra nesse caso? Porque ela tem uma dívida negativa, então seria muito mais bem precificado pelo preço sobre valor patrimonial. A sua média é 8,12, hoje em 6,72, está mais barato que em 2022 e quase metade do que custava em 2019, sendo que em 2021 realmente estava uma barganha. Ficava por volta de R$ 20 a seguradora. Outro ponto é a manutenção do seu ROI, como eu havia comentado. A sua média é 69%, então é um ROI muito superior às demais seguradoras da bolsa. Inclusive, é um dos melhores ROIs atualmente que temos comparado a todas as outras empresas. Outro ponto também é que a seguradora vem crescendo seus lucros. Claro que tem anos de crise, como em 2019 ou 2021, quando realmente sua cotação desabou e o seu lucro também, mas em 2023 já tivemos um crescimento comparado ao seu topo em 2018. Então, para quem quer viver de renda, é essencial crescer dividendos. Também tem outro porém que quando a empresa paga um dividendo menor, que foi o caso em 2021, geralmente é porque o seu lucro também caiu bastante. Logo, sua cotação acompanha e você aproveita para comprar mais ações e mesmo se ela pagar um dividendo menor, como você comprou mais ações mais barato, você recebe um dividendo maior comparado ao passado. Mas é claro que isso é um ponto fora da curva. Outro ponto também é a questão do seu dividendo em 2024 e o programa de recompra de ações. Ela pagou um dividendo no dia 22/2. Ela paga 2 vezes por ano, no mês 2 e no mês 8, ou seja, semestralmente. Ela pagou um dividendo de 1,24, isso já líquido. Na verdade foi um pouquinho maior por causa do rendimento tributado. Ela deixou aplicado esse montante que iria distribuir em dividendos e distribuiu também esse rendimento, um dividendo de 1,26. E por que foi um dividendo menor comparado aos seus últimos pagamentos? Esse pagamento no dia 22 corresponde ao segundo semestre de 2023. Ela distribuiu 2,45 bilhões em dividendos, um payout de 58%, bem abaixo do que ela havia praticando. Por exemplo, o último pagamento foi 86%, o penúltimo 106%, o antepenúltimo 80% e assim vai indo. E isso decorreu pelo programa de recompra de ações. Começou no dia 4/8 e vai se encerrar no mês 2 de 2025. Eles vão recomprar no total 64 mil ações. Já foram recompradas 22 milhões de ações. Isso no segundo semestre de 2023. Então, em vez deles distribuírem um dividendo maior, eles recompraram as ações. É um dividendo, entre aspas, invisível. É muito benéfico para o acionista, seja para o crescimento de capital e crescimento de dividendo. Se você multiplicar 22 milhões 492 mil e 100 ações
por R$ 31,56, que foi o preço que eles compraram as ações, eles desembolsaram 709 milhões que iriam ser pagos em dividendos. Se você somar com mais 2,45 bilhões que eles pagaram no dividendo de 1,26, eles teriam distribuídos 3 bilhões 164 milhões. Então realmente seria um valor bem próximo ao pagamento do primeiro semestre, que foi 3,21 bilhões. Um leve decréscimo, praticamente igual. E se eles tivessem distribuído esse provento, seria 1,58 por ação, somando com o rendimento tributado, realmente igual ao último pagamento, um excelente dividendo. Mas olha como que faz diferença simplesmente uma única vez que a empresa recomprou suas próprias ações. Ela já recomprou, por exemplo, em 2016. Esse valor distribuído de 2,45 bilhões dividido por 2 bilhões de ações que temos em circulação da BB Seguridade daria um valor de R$ 1,22. Mas como já foram compradas essas 22 milhões de ações, você recebeu 2 centavos a mais no dividendo normal e um pouquinho mais no rendimento tributado simplesmente por esse único programa de recompra de ações que nem chegou na metade ainda. 2 centavos no único pagamento, imagine no longo prazo com diversos outros programas de recompra de ações. Então o benefício é para longo prazo. Fora que se você dividir o valor de mercado pelo total de papéis, chegaria em 32,96 de cotação, que é realmente o que está custando hoje. Mas se você dividir pelo total de ações que ela tem após essas ações canceladas no programa de recompra de ações, daria uma cotação de 33,46. Dividido por 32,96, um ganho de capital de 1,1%. É como se ela tivesse pagado um dividendo de 1,1% a mais, mas ninguém percebeu, com somente 22 milhões de ações compradas. Tem mais de 40 milhões ainda de ações a serem compradas até 2025. É que quando as empresas recompram suas ações, é porque elas identificaram que estão baratas, está abaixo do valor justo e em vez de pagar o dividendo, querem aproveitar essa oportunidade. Então também coloque isso na ponta da caneta. As próprias empresas identificaram esse desconto. E sobre suas projeções em 2024, o seu preço-alvo no curto prazo é 37,14. Hoje está praticamente 33. Ou seja, tem um upside ainda pela frente de 12%, levando em conta que é uma ação muito perene e a bolsa também subiu, obviamente, que comparado às demais seguradoras é a que mais tem upside. E na opinião de 11 analistas, atualizado no dia 8/3, um deles recomenda compra forte, um compra e 8 manutenção, somente um venda forte. Então o gráfico está entre manutenção e compra. E eles esperam um lucro projetado por ação de 3,03. Se formos multiplicar por 0,9, 2,72. Isso fora o programa de recompra de ações. Dividido hoje por 32,94, um yield de 8,2%, sem contar o programa de recompra de ações. Isso que esse dividendo na verdade é bem pessimista. Tem analistas que estipulam um dividendo de 3,40, 3,30 para 2024. Tanto é que todos os lucros por ação, eles tiveram uma surpresa positiva. A empresa apresentou um lucro superior. Já para a Caixa Seguridade, os analistas têm um preço-alvo de 14,87, então já ultrapassou seu preço-alvo. Claro que comparar com Caixa Seguridade não faz tanto sentido porque tem atuações um pouco diferentes, mas são as ações do holofote no momento, então as pessoas gostam de utilizar como comparação. Obviamente que você pode ter as duas na sua carteira. Para a Caixa Seguridade, os analistas esperam um lucro de 1,3 por ação, multiplicado por 0,9 de payout, um dividendo de 1,17, dividido por 15,90, um yield de 7,35%, 1% menor que BB Seguridade. Isso que o resultado de caixa, eles estão sendo bem otimistas com um bom crescimento. E para a BB Seguridade, eles estão sendo pessimistas porque estão estipulando um dividendo em queda. E se formos comparar com alguns indicadores da caixa, hoje ela é negociada num PL bem mais atrativo, EV sobre EBITDA também, preço sobre valor patrimonial por enquanto caixa está levando vantagem, mas esse quesito não é tão bem precificado uma seguradora. De qualquer forma, Caixa está ganhando. Questão de dividendos também, BB Seguridade. Tanto dividendos futuros como passados leva vantagem. Isso, claro, por causa do preço da Caixa Seguridade que subiu muito. O ROI também a Caixa leva vantagem. O crescimento de lucros realmente. Até porque Caixa Seguridade é mais recente. Está com 8,15%.
e por não sofrer tanto devido a efeitos climáticos e efeitos de commodities como BB Seguridade, está com um crescimento melhor. É por isso que você poderia investir nas duas ao mesmo tempo, que não seria excesso de diversificação. Enquanto uma tem em seu carro-chefe o seguro habitacional, a outra o seguro rural. Eu possuo BB Seguridade na minha carteira, comprei a 31,25, já consigo um yield on cost maior, além de ter margem de segurança. Eu tenho em mente que essas ações consolidadas e que têm um crescimento mais lento, tem que se comprar a um bom preço, porque senão seu principal retorno vai vir dos dividendos. Como você comprou caro, não vai ter um bom ganho de cotação, ganho de capital, e se você for receber 10%, 8% de dividendos e não ter um bom ganho de capital com o crescimento da cotação, sua rentabilidade vai ser muito baixa, 10%, 12% ao ano. Então você estará assumindo risco de renda variável e terá um retorno de renda fixa. Então espere no mínimo 15% de retorno ao ano com ações no longo prazo. Para compensar o risco de investir na renda variável, claro que no longo prazo. E no curto prazo, provavelmente tem ações que você irá comprar, ficará 1, 2, 3 anos no prejuízo e depois elas podem começar a realmente entregar bons resultados. Como é o caso da Irani, estou 14% no prejuízo por enquanto. Claro que com os dividendos que eu já recebi, não estaria mais no prejuízo, de acordo com o meu preço médio ajustado com os dividendos, mas tirando isso, 14% de queda. É uma ótima empresa e não perdeu fundamentos, não estou preocupado. E se você quer se tornar um investidor ou uma investidora independente, está aberto o melhor treinamento do mercado. Você aprenderá desde renda fixa, fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior e em outros países, também sobre tributação e impostos. Terá acesso a diversas planilhas, seja de aposentadoria, de valuation, de preço teto, de checklist para escolher boas ações. E melhor ainda, você terá 7 dias para poder testar o treinamento, caso contrário, receberá o dinheiro de volta. Tudo isso está disponível por somente R$ 1.197, comparado ao valor que você vai investir no longo prazo. É um valor praticamente de graça, levando em conta que uma ação que você acertar, quantas vezes você não terá de retorno comparado ao valor que você investiu. Então já garanta sua vaga, lembrando que as inscrições são por tempo limitado. E se você curtiu o vídeo, achou útil, achou informativo, considere virar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para diferenciar nos comentários, acesso à planilha de preço teto, também ao grupo fechado no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês, fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.